Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casa In. Por favor, sintam-se em casa. Eu sou o Lucas Cassiel, esse é Malu Figueiredo, esse é o ilustríssimo Pompeu Vasconcelos. Nós somos os hosts desse podcast e hoje a gente trouxe uma dupla aqui que está fazendo sucesso há muito tempo, faz parte da vida, faz parte do lazer, faz parte das reuniões de muitas pessoas aqui da cidade. E eu vou deixar para o Pompeu apresentar, falar um pouco dos nossos convidados. Quem são os nossos convidados de hoje, Pompeu? Rapaz, missão difícil, mas eu faço com muito prazer. Explicar quem eles são, que com uma trajetória muito antiga, muito longa, mas dizer que eles são os melhores, aí a gente pode dizer que eles são sonhadores, eles têm o melhor serviço. Agora, isso aconteceu porque ele aprendeu lá com o Crica, lá com o sogro dele, lá no grupo do Cabana Del Primo, eles aprimorou lá e disse, não, agora eu quero voar no solo. Se pegou aí com o Marcelo, antigamente tinha o Vitinho também que estava ali no Giz, e o Liminha, que é essa figura queridíssima. Então, muito bem-vindos, Deda e Marcelo. O Marcelo eu conhecia há mais pouco tempo, mas é um cara brilhante, fica mais por trás dos bastidores, mas está lá pelo MESE agora direto. Aliás, o MESE está bombando, hein? Graças a Deus. Sucesso, né, Marcelão? Graças a Deus. É um trabalho, resultado de um trabalho que a gente vem construindo, né? É a casa mais nova do grupo. E eu acredito que tem muito a crescer, muito a desenvolver ainda pra gente. Eu dava muito ali quando era o Limone. E a gente sempre torcia que a Manu já não estava com mais vontade de ocupar a noite. A gente sonhava que ali virasse um restaurante de dia e uma baladinha exclusiva à noite. Quem sabe um dia a gente chega lá. O restaurante já está exclusivo. Eu sou o cara vai pro Moleskine, vai pro Giz, e a noite tá acabando, agora vai ter uma privezinha aqui para pouca gente, né? Quem sabe? Você me fala, me cobra isso. Então, hoje, para quem está em casa, com certeza conhece todos os restaurantes do grupo, mas talvez não saibam que são todos do mesmo grupo, ou saibam porque a assinatura de vocês é muito característica. E eu queria começar, primeiro, antes da gente falar sobre o grupo, eu sempre costumo dizer que muitas pessoas definem vocês, né? Falam sobre vocês estão na mídia e tudo mais, mas eu queria ouvir de vocês. Quem é o Deda, quem é o André e quem é o Marcelo? O Deda, né? Pessoa que ama trabalhar, sempre empreendi desde os 16 anos, né? Nunca tive carteira assinada, sempre empreendi. E ramo de entretenimento, assim, uma dezena de negócios, enfim. E hoje eu encontrei realmente um ramo que eu identifico, acho que é o meu DNA, né? E pai da Sara, do Luigi, e que ama correr, ama fazer exercício. Assim, e acho que sinteticamente, né? Esse é o Deda. Bem, o Marcelo é um cara que sempre veio da área de gestão, na área de relacionamento com pessoas, mas nunca fui do ramo de empreendedorismo. E conheci o Deda por meio de um amigo comum. O Léo foi muito feliz, eu agradeço muito, porque gerou uma nova visão de negócio para mim. E essa característica de trabalhar bastante também me acompanha desde o começo. E aí acabou que a gente juntou duas vontades de trabalhar. E aí a convite do Deda, do Liminha, a gente veio para esse projeto do MESE, né? Profissionalmente, esse é o Marcelo. Mas também sou muito apaixonado pelas minhas mulheres, né? Tem a Paula, minha esposa, e minhas duas pequenas, a Lia e a Gabriela. Então... Ô, Lucas, eu acho que fazer essa pergunta não é invasiva para homens, né? Para mulheres, talvez, mas... Marcelo, com quantos anos você empreendeu? Se eu te disser que o meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio é o MESE. Eu venho de ramos de imobiliária, trabalhei muitos anos no Grupo Marquise, lá com o Zé Carlos, com o Arivaldo, em alguns negócios do grupo. E o convite dos meninos foi que eu vim para o MESE. Meu primeiro negócio, a primeira vez que eu estou empreendendo é com o MESE. Aprendendo muito e vejo que dá para aproveitar muito das experiências que a gente vem, muitos aprendizados aqui na nossa casa, né? Agora, eu nossa fiz casa. essa pergunta porque eu acho muito interessante
é quando pessoas sempre estão prontas para fazer algo novo. Né? Às vezes a gente, pela minha vivência com pessoas mais velhas do que eu, né? Sempre pensa, já tá tarde. Assim, não dá. Como é que eu, com a idade que eu tenho, com uma família que eu tenho que estar ali sendo o provedor da Lia e da Gabi, né? Então, eu vou começar algo novo, né? Tipo assim, realmente você tem alma de empreendedor, né? Porque se jogou ali mesmo para algo novo. E eu acho muito importante falar sobre isso, né? O nosso podcast, ele é um podcast para falar de personalidades bem-sucedidas. E para mim, ser bem-sucedido é isso. É você estar sempre pronto para conquistar um sonho, para ser sucedido, né? Assim, e eu acho que ser sucedido é ser realizado, né? Então, eu acho que o Marcelo é um bom exemplo para todos serem seguidos, que nunca é tarde. Independente, assim, e com certeza ele ainda vai ter muitas coisas novas aí. Ele entrou aí junto com o Dedo passa o tempo inovando, então ele não vai parar mais nunca de entrar em novos desafios, né? Isso é muito bacana. Esse frio na barriga dá, na verdade, como dá mudar de emprego, como dá mudar de cidade, tudo novo dá essa sensação de insegurança, mas é isso que move, né? Depois que você dá um passo à frente, você não tem mais como recuar. Então eu acho que é muito válido o que você falou, acho que não tem idade para isso, sempre é tempo de se reinventar. O Deda mesmo tem uma história de empreendimentos, várias coisas que ele foi tentando, foi vendo que não era o negócio ideal, não era talvez o negócio ideal para ele, até que ele encontrou um nicho que ele se encaixou, que ele conseguiu ter uma leitura boa, que ele consegue oferecer um negócio diferencial. E assim, juntar com esse time dá um pouquinho mais de segurança, né? Mas ou mais responsabilidade. Vem junto, com Porque certeza. não tem como não ser o melhor, né? O Deda não vai juntar ninguém ao time dele se ele não tiver a consciência que aquela pessoa ali vai fazer o melhor, né? E aquela coisa, eu acho que como empreendedor também posso dizer, vocês podem me confirmar se é verdade ou não, o frio na barriga ele nunca passa. E quando ele passa na vida do empreendedor é porque tem alguma coisa ali que não... Ou o cara já cansou, já quer mais tranquilidade, né? Já quer ser sucedido por alguém. Mas enquanto ele tá no fervor de ser empreendedor, o frio na barriga nunca passa, porque sempre é um desafio novo. E aí eu quero que você me conte um pouquinho dessa história, desde os 16 anos como empreendedor. Tem um chão aí, viu? 30 anos já de estrada. Eu também nunca tive carteira de trabalho, sempre botei na minha cabeça que eu nunca queria trabalhar pra ninguém. E eu gosto de ouvir histórias de pessoas que começaram da mesma forma também. É bacana você falar da questão do empreender, do frio na barriga, porque é como se fosse um final de campeonato, cada empreendimento, né? Então é natural o frio na barriga. Eu acho que é sinal de responsabilidade, né? Mas a gente não pode deixar com que o frio na barriga, né, nos anule, né? Nos deixe anestesiados. Pelo contrário, isso nos move, né? E Deda, legal também, tu falou aí do campeonato, que se o campeonato acabar, acabou o negócio. Então pra gente é péssimo. Então o ideal é que o frio na barriga seja todo dia, porque é sinal que o campeonato está aberto ali, os atletas estão se movendo, porque acabou o campeonato. Sempre, a gente tem que sempre querer mais 45 segundo tempo, terceiro tempo, né? É isso aí, eu acho que empreender, né, é sonhar, é se aventurar, mas com responsabilidade, né? A gente que trabalha assim, empreendendo, se expondo, né? O empreendimento é uma exposição, é um risco, por mais que você planeje, não tem garantias, né? E o mais difícil do business plan é acertar o faturamento, é combinar com os russos, né, com o mercado, saber se o produto vai ser aceito, se não vai. Por mais experiência que a gente tem, o risco ele sempre existe. Eu sempre digo para os sócios, o risco faz parte do negócio, né? E a gente gosta desse risco de certa forma, mas com responsabilidade, pé no chão, bem planejado, bem estruturado, a gente mitiga o risco. Mas o risco ele sempre existe, né? Não dá para a gente achar que é jogo ganho, não existe jogo ganho, né? O que existe você se preparar para que realmente o negócio vai fazer, além de inovador, seja compreendido pelo mercado, bem aceito, né? E óbvio que tem que ter a base da execução. Não adianta você planejar e não tiver uma boa execução, uma boa entrega. Eu acho que a entrega é tão importante quanto o conceito. A gente sempre fala isso, é conceito e execução, conceito e execução. Você tem que ter uma entrega bem feita. A gente realmente
meio que pisco por qualidade, né? A gente é muito chato no bom sentido com isso, né? E a equipe sabe disso, respeita e segue, né? Então isso, eu acho que é legal isso, as pessoas sentem essa diferença que a gente se propõe. Erramos também, a equipe também erra. Dizer que tem o melhor serviço, não existe isso. Quem trabalha com serviço tem momentos com pessoas, né? Erro. Sabe, exatamente. A gente sempre diz na empresa, nós somos tolerantes aos erros. Só nós não toleramos a omissão. O resto vale tudo, né? Então o importante é as pessoas estarem juntas, tentando, errando e corrigindo rápido. Acho que é esse o segredo, assim, de manter realmente um serviço que a gente se propõe de excelência, né? Não vou dizer que, volto a dizer, nem sempre a gente chega na excelência que a gente se propõe, mas a intenção e o foco é esse, né? Para manter realmente a chama sempre acesa. Qual foi o teu primeiro empreendimento lá? Mas eu acho que o povo deve lembrar aí nos primórdios, né? Na verdade eu comecei no ramo de entretenimento, né? Um bloco de Fortal pré-carnaval, depois de ter uma produtora de eventos, fazer muitos shows em Fortaleza, né? E isso com 16 anos, né? Minha mãe e meu irmão mais velho, eu tenho um irmão que é 8 anos mais velho que eu, né? Me chamaram um dia, eu lembro bem no começo do 3º ano, né? Do 2º grau. Você vai querer estudar ou vai querer trabalhar? Eu não quero trabalhar. Eu também vou estudar, mas minha prioridade é o trabalho, né? Porque eu já me identificava, né? Já pensava sempre em empreender desde os 12 anos. Acho que talvez em função da separação dos pais, aquilo me moveu um pouco e para o bem, né? Me movimentou para querer me virar. Né? Então já pensava em negócio, mesmo sem ter experiência nenhuma, nem ter noção nenhuma dos riscos. Mas eu sempre pensava, mas não tinha coragem ainda, era muito novo, né? E aí com 16 anos eu tive essa oportunidade junto com meu irmão e mais, eram 12 sócios na época, né? Eu tive sócio e me dou bem com todos. Tem ex-sócios meus hoje que são fornecedores, prestadores de serviço, tem ex-sócios meus, né? O próprio Léo, né? Tem o nosso gestor financeiro, então eu acho que todos os ex-sócios a gente se dá muito bem, não tem isso, não tem tempo ruim, né? E aí depois do bloco tive prestadora de serviço, empresas, enfim, de vários tipos de negócios de loja de varejo, shopping. E aí em 2002 o Crica me chamou, eu estava me dividindo ainda com loja, com meu irmão, com eventos, não tínhamos mais o bloco, mas estávamos ainda fazendo shows, eventos. E aí eu comecei a trabalhar ali no Grupo Gepos, né? E aí eu acho que foi muito bacana a descoberta, né? Porque, né, o Crica é uma pessoa maravilhosa e um grande professor, com certeza. Mas além disso, eu consegui juntar os pontos, né? Do entretenimento, que era a minha essência lá, inicial, que eu gostava muito, com a gastronomia, que não deixa de ser entretenimento, o tipo de gastronomia que a gente faz, né? Sim. Então, eu acho que essa foi a fusão muito bacana, né? Que é aí onde eu encontrei o meu DNA. Na época eu tinha uma empresa de prestação de serviços, de administração de condomínios, com o Léo, e ali eu tomei uma decisão na vida, né? Vendi a empresa até para o Grupo Rafa na época, era um grupo grande, e ali eu tomei uma decisão na vida, eu não trabalho mais com commodity, né? Não é o meu DNA, isso não me faz bem. Acho que você nunca vai performar, ser diferenciado, o que interessa no mercado é você ser diferenciado, né? Você só vai ser reconhecido e só vai realmente ter um bom público se você for diferenciado. Dedo, eu até falo só um asteriscozinho aí para poder relembrar essa frase. Uma coisa que eu falo aqui muito na empresa, que eu falei até nos outros podcasts, eu acho, que não procure fazer o melhor, procure fazer o diferente. Porque o melhor é uma guerra que não tem fim. E diferente não, é você. Exato. Você é diferente. Acho que essa lógica é bem correta, também compartilho. Continua né? aí. Eu acho que a qualidade também tentamos ser o melhor, óbvio. Mas eu concordo que nessa guerra, né, podemos dizer, o diferencial ele se sobrepõe, né? E o diferencial você só consegue entregar o diferencial. Eu digo isso para meus filhos hoje, inclusive minha filha está com 17 anos, né? E ela fez um estágio lá comigo, se apaixonou, decidiu a vida, porque fez um estágio lá e agora já está começando a trabalhar lá com a gente. E ela decidiu ir para o ramo, né, para empreender também, para o ramo dos negócios. Óbvio que ela é muito nova, mas eu digo muito para eles, você tem que se conectar à sua essência. Você só vai ser diferenciado se você, né, respeitar o seu perfil, né, suas habilidades. Isso, eu faço muito com ela isso. Agora ela está fazendo um coach já de carreira, com vários testes, avaliações, uma mentoria na realidade que ela tem hoje, já focando em carreira. Eu acho que a gente isso tem é uma que ter esse grande cuidado. dica, porque realmente, assim, eu sou muito nova, né, 25 anos, mas assim, às vezes a gente é novo para decidir uma faculdade, para entrar ali na parte acadêmica, mas
não é aquilo que conecta realmente a nossa essência. A gente só vai ser o melhor quando a gente vai fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Né? Então, assim, eu entrei em engenharia civil. Tô morrendo pra acabar porque eu não gosto, entendeu? Mas eu fui descobrir isso, eu já acho que eu poderia ter descoberto antes. E sua filha, ela já tá ali... Esse atalho que eu tô tentando dar pra ela, né? Isso é uma grande riqueza. Ela sofrer menos, apanhar menos, né, do que a gente, né? E a visão é essa, ela se conectar com ela, né? E ao mesmo tempo ela fazer o que ela tem de melhor. A gente só realmente se diferencia se você fizer o que você tem de melhor. Fora isso, você vai ser só mais um, né? Vai ficar na mediocridade e a coisa não flui, né? Não funciona. Essa é a grande lição que eu tento passar para os meus filhos, assim, no sentido de visão de futuro, né? Falando em visão de futuro, Deda, o grande conceito das empresas inovadoras hoje é o conceito de organizações infinitas, né? E eu queria saber como é que vocês estão dentro desse conceito, vocês já estão olhando para esse lado e o que vocês têm feito para se manter no todo? Assim, a gente, eu costumo dizer que a gente tem que brigar com nós mesmos, né? Assim, eu não procuro olhar para a concorrência, eu acho que a gente tem que olhar, tem que respeitar a concorrência, mas a gente tem que fazer um trabalho, né, dentro da nossa, não só autonomia, mas da nossa característica, né? Óbvio que no processo criativo, quando a gente desenvolve os conceitos, né, nessa linha, a gente tem que ter a visão comercial também da coisa e tal, tem que estar conectado com o time do mercado. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas está fora do contexto daquele momento do mercado. A ideia é boa, mas entrou antes da hora. Então você tem que chegar na hora certa, né? Então esse é o ponto. E a gente procura estar o tempo todo se renovando. A Moleskine, por exemplo, está fazendo 9 anos agora em maio. Nós já fizemos 6 intervenções físicas de grande porte lá dentro. 9 anos. 9 anos. Eu me lembro aquele dia que a gente chegou lá, ele deu aquele olho grego, você colocou lá no mapa, e o mapa nem tem mais. Nem então tem deve mais. ser uma das inovações aí que Total. A gente reformula o ambiente o tempo todo, troca mesa, troca cadeira, muda, né? Buscando, mas sempre fidedigno à essência da casa, ao conceito central. A gente, né, inova dentro de uma proposta porque a gente entende que o posicionamento de mercado, que está na mente do cliente, a gente não pode também... Ser fiel ao seu cliente, Isso. né, também. Isso, sem dúvida. Marcelo, qual o desafio de estar no back-office, estar acompanhando as grandes evoluções de quem está por trás dos bastidores, né? Porque às vezes você controla ali, enquanto uns estão lá na frente checando o movimento, lá atrás tem que ter uma estrutura. Eu, depois que assumi como comodoro do iate, eu vi quanto é difícil você ter um restaurante. Treinamento, serviço, pessoal, né? Descobrir talentos. E às vezes, né, são seres humanos que estão num dia diferente do comum e a mão erra. Né? Então, como é isso? Porque para ter uma gestão, precisamos de um back-office muito forte. Essa parte do back-office ela é bem interessante porque quando você entra nesse ramo é que você vê o tamanho que é a estrutura por trás do balcão. Qual o tamanho dessa estrutura hoje? O MESI hoje está com aproximadamente 70 colaboradores. Se colocar todos no salão, eu ocupo metade do salão só com o time. Então, assim, é uma estrutura que requer parte de estoquista, requer parte do óbvio, né, de consultores, de cozinha, de bar, mas tem toda uma estrutura de manutenção, de controle de estoque, de gerenciamento, que isso, o grande diferencial, o grande trabalho que a gente faz é de fato com pessoas. Eu lembro que no começo das conversas com o Deda, ele, cara, se tu não gostar de pessoas, não vai dar certo. A gente vai passar de 60%, 70%, 80% do tempo cuidando de pessoas. E nem sempre voltada diretamente para o trabalho, mas sim para a pessoa. Entender qual é o momento dela, qual é a dificuldade dela, por que aquela situação tá acontecendo, por que ela está com aquela dificuldade. E eu vejo que, na verdade, essa é a maior dificuldade. E aí, assim, a gente, como técnico, vamos dizer assim, porque sem o time a gente não faz nada, tem que correr de um lado para o outro do campo. Então, a gente está no front, vendo como é que está o atendimento, a gente está atrás garantindo suprimento, a gente está conversando com a cozinha, está checando qualidade. Eu acho que esse mix, esse conjunto de atividades, esse frenesi, é que garante essa entrega.
eu tenho guardado comigo uma frase que foi das primeiras frases quando a gente começou a operação. Eu ainda apoiando os meninos, aprendendo. Eu vim de banco, né? Eu era bancário e aí vim para esse mundo novo. E eu lembro muito que eu estava apoiando ainda no Moleskine, aprendendo muito mais como laboratório, e chegou, Marcelo, só tem uma coisa que é inegociável, é a qualidade, é a entrega. Qualidade no produto, qualidade no serviço. Daqui para trás a gente consegue ajustar sempre que possível, mas a qualidade, a nossa entrega é fundamental. Eu acho que... Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o trabalho de CLT, né? O que o trabalho no banco te ensinou sobre empreendedorismo? Boa pergunta. Eu acho que mais a parte de resiliência. Hoje eu vim do outro lado, né, da carteira de trabalho, você se colocar do lado, do ponto de vista do teu time, do teu colaborador. Isso ajuda muito quando a gente quer passar alguma informação, transmitir alguma coisa para eles, entender o ponto de vista deles. Ontem, quando a gente estava conversando, a gente falou até muito de sentido e significado, né? Muitas coisas fazem sentido à empresa, mas não tem significado algum para o colaborador. Se você não mostrar isso para ele, por que que esse copo é colocado aqui nessa posição? Por que que esse salão está arrumado dessa forma? Por que que esse processo segue essa determinada ordem? Se aquilo não não tivesse significado para ele, a gente não vai conseguir a entrega que a gente quer. E eu acho que esse ponto de vista do lado de lá, de quem, não vou dizer recebia ordem, recebia orientações, de quem recebia as instruções, ia analisar o processo precisava realizar o processo, entender o porquê, como é que as coisas são feitas, eu acho que isso é bem interessante. Acho que é o melhor ponto de vista que a gente tem. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, se os nossos colaboradores estão felizes, os nossos clientes estarão felizes. Porque é impossível a gente fazer o nosso cliente feliz se o nosso colaborador não estiver feliz. Porque ele não vai estar feliz ali para servir ao nosso cliente. Sim. Então, aqui na empresa mesmo, a gente realmente tem isso como uma coisa fundamental. A gente procura fazer com que o nosso time se sinta bem em estar aqui, para que quando ele receba alguém aqui, ele faça com que essa pessoa se sinta tão bem quanto ele se sente, né? Então, assim, eu acho que tudo se resume, que é uma coisa que a gente já falou muito, a pessoas. Né? Nossa atividade, o contato é muito próximo, né? Então qualquer insatisfação, qualquer problema pessoal, às vezes, transparece e reflete direto no atendimento. E às vezes não é nem por mal, a pessoa não quer transparecer aquilo, mas ela está preocupada, ela está incomodada, então a gente precisa realmente tentar mitigar ao máximo isso. É muito real. Sobre exatamente dar ordens. Não adianta você querer que o seu colaborador faça aquilo que você mandou se ele não vê sentido naquilo. Ele vai começar fazendo bem feito, daqui a pouco ele está fazendo mal feito. Ele só vai estar fazendo. Quando ele entende que aquilo ali, o que é aquilo ali, aí o que é que ele faz? Ele vai fazer sempre bem feito, porque ele sabe por que ele está fazendo. Isso é realmente, eu acho que um grande insight aí pra quem vai se inspirar escutando essa nossa conversa. Se aí é bom. Mas eu queria fazer uma pergunta, já que eu brinquei com o I. Tem duas situações dentro da empresa, principalmente da empresa de serviço, né, que tem a visibilidade, como as de vocês, o Grupo Host. Aliás, eu queria saber de fato, quem que formou o Grupo Host antes da gente passar por aí? O Grupo Host ele começou com o Moleskine há 9 anos, né, que foi o primeiro gastrobar de Fortaleza, um dos primeiros precursores aí no Brasil, que era um conceito muito novo na época. Né, ainda tem a sua inovação, mas na época foi bem disruptivo, porque a gente unia, né, a qualidade de serviço e gastronômica de um restaurante com a descontração e o entretenimento de um bar, né? Então se torna mais complexo esse tipo de operação, né? Arte, música. Inclusive, o Grupo Host hoje é o maior contratante de músicos do estado do Ceará. Né? Então, todos os dias nós temos música ao vivo. Depois nós temos que bater tabela aí, mas sim. Você está pagando. Então, começou com o Moleskine, na sequência veio o Giz, né? Uma pegada mais brasileira, mais samba também, sempre fidedigno ao samba, chorinho, né? E aí, os dois projetos muito bem sucedidos.
Aí tivemos um break na pandemia, né? Acabou adiando um pouco, tivemos que fazer adaptações aí até de mercado mesmo. A gente estava planejando ir com o Moleskine para fora, mudamos com a pandemia, olhamos para dentro do mercado, vimos que ainda tinha muita oportunidade aqui. E aí abrimos o Roots, que é uma casa já mais rock and roll, churrasco, né? Não só o tradicional parrilha que nós conhecemos, né? O conceito mais argentino, mas também churrasco americano, com defumações e tal, né? E tap room com 20 tipos de chopps diferentes, um pub acoplado a um garden, né? É um espaço grande, né? Quase 500 lugares, e que a pessoa, né, tanto pode ir só para comer e beber ali rápido, como ela pode ir também para descontrair um pouco mais. É uma casa já um pouco mais agitada, né? E na sequência o Meze, que é um grego mediterrâneo, né? Onde é o Limone, todo saudoso Limone, né? Temos até um camarão lá em homenagem ao Limone. Né? Eu não sei lá, dias atrás. E aí, então a gente entrou nessa estratégia de diversificação de marcas, explorando melhor o mercado. Não quer dizer que no futuro a gente não vai replicar as marcas, mas nesse momento a gente ainda está consolidando aqui. Então, e o Grupo Rosso, além disso, é muito legal que foi falado aqui, né, da questão da estrutura que o Pompeu abordou. Existe um centro de serviços compartilhados, né? Então o Grupo Rosso, o Rosso hoje é uma empresa de participação, sou eu e o Felipe. A gente, né, tem muito claro as entregas nossas do grupo, com a entrega dos sócios, como o Marcelo, que estão lá na operação, nos apoiando. Né? Então, realmente os papéis são muito claros. Né? E a gente tem esse momento do Grupo Rosso de fazer tanto a concepção, do conceito, né? A implementação dessas novas operações, como toda a que a gente chama de arquitetura de gestão, ou seja, todo o planejamento da gestão, a inovação, as melhorias, né? Vem de dentro do escritório da Host. Temos também um centro de serviço compartilhado que é gerido por nós. Nesse centro de serviço compartilhado, que aí é onde entra interessante, até curioso para as pessoas, a estrutura que tem por trás de um restaurante, como a gente começou a falar aqui. Né? Você tem dentro do centro de serviço compartilhado, desde um financeiro integrado, né? Com apoio, os sócios atuam também no financeiro, mas tem uma outra parte que é dentro do escritório. A compra em conjunto, né? O RH também compartilhado, né? O setor de eventos também compartilhado, a área de relacionamento e reservas também compartilhado, né? Marketing também compartilhado, né? Temos uma chefe na área de criação, que é a nossa chefe executiva, que é a Luiz Benevides, que eu conhece bem, acho que vocês também, que toda a parte de criação de cardápio. Temos também um chefe executivo de mixologia, que tanto criam como treinam a equipe, como acompanham, né, a qualidade da execução técnica gastronômica dos produtos. Né? Então, assim, fora a área da qualidade, a área de gestão de processos e auditoria também, que vem do escritório. Então, assim, você tem todo um arcabouço para garantir, né, a experiência final do cliente e dos nossos colaboradores, como você bem colocou. A gente tem realmente como missão fazer as pessoas felizes, né? E quando a gente fala da missão, a gente deixa muito claro, né, nos nossos encontros mensais com toda a equipe e tal, que começa pela equipe, começa pelas pessoas que trabalham. Você não consegue fazer ninguém feliz se você não estiver bem. Então a gente, né, tem muito essa visão de cuidar mesmo das pessoas, como o Marcelo bem colocou. É o que eu chamo de liderança espiritual, né? A gente tem sempre uma conversa com nossos líderes nessa abordagem. Você não dá para separar o indivíduo do profissional. É uma ilusão achar que dá. Dá até certo ponto, né? Tem hora que você não consegue desmembrar, né? O ser humano ele é muito além só do que o trabalho, né? Tem outras forças que o movem. Então a gente tem que saber lidar com isso no dia a dia. Dada, se eu ver se eu entendi. O Grupo Rosso é uma empresa mãe sua e do Liminha, que tem sócios nas outras casas. Isso. E, por exemplo, o Marcelo é sócio lá no Meze. Quem é sócio do Roots? Quem é sócio do Moleskine e do Giz hoje? Só pra gente ficar atualizado. Bacana. No Giz é o Lucas Baiman, uma pessoa maravilhosa, está fazendo um excelente trabalho lá. No Roots, com uma operação mais robusta, maior, a gente tem o Paulo e o Harrison, que são dois sócios, né? Um fica mais na parte da qualidade, marketing, relacionamento com o cliente, equipe e tal, e o outro fica mais na parte de gestão, estoques financeiro, né? Compra, nessa parte. No Moleskine, a gestão ainda, no momento ainda sou eu e o Felipe, mas nós estamos numa transição também, nós estamos hoje uma pessoa em formação para assumir, até para poder a gente realmente dispor de mais tempo para a gente ir para o projeto de expansão, né? Que a gente tem um projeto muito claro de expansão e que a gente está com a tendência agora de acelerar bastante. Por falar em expansão, quando é que vocês vão chegar ao mar? O Yacht Club está aberto para vocês.
já convidei. Ele não vai começar. Se quiserem Ele não vai explorar restaurante, se tiver alguma ideia de compartilhamento. A gente já chegou ao mar. Olha aí. O MES é um restaurante Olha aí. do mar. Tá certo. Boa. Tem um colega que gosta de dizer que é pé na areia, sem areia nos pés. Muito bom esse conceito. E é verdade. Aliás, um projeto que a gente está tendo lá, que vai implantar lá no iate agora, na prainha do clube, lembra um pouco o MESE, né? Lembra um pouco aquele chão, aquela areia, aqueles tons arenosos, né? Uhum. E a parte de ilustres, coisa que tem Bem cara, característica tem a cara da Grécia, região lá tem a do cara Mediterrâneo, Ceará, né? Pois é. E aí, Dá pra misturar, brincar com isso. brincar com isso, né? É bom demais. Eu acho que vocês são referência. Espero que se mantenham referência, porque eu sou aquelas pessoas que nasceu um sitezinho novo ali para cuidar, porque eu me lembro bem da Kodak. A Kodak achava que era toda superior e de um dia para o outro, quando ela foi atrás, essas corporações vão ficando grandes e lentas. Olha aí os jornais Diário do Nordeste, o povo se acabando, e portais, podcasts, revistas digitais, revistas ainda impressas que estão nichadas, têm feito toda a diferença. Enquanto essa mídia tradicional está se diluindo todo dia, porque ela não tem mais velocidade. Então, eu deixo aqui essa luz para vocês, para saber o que vocês estão fazendo, porque tem surgido muito restaurante novo, né? A concorrência no meio de restaurante, principalmente aqui na Vajota, aumentou muito. E vocês estão consolidados no topo, né? Mas tenho certeza que estão alertas ao que está acontecendo no A mercado. gente respeita a concorrência, não subestima ninguém, né? Dentro dessa sua mesma lógica, né? E assim, a gente tem um cuidado em crescer, mas com velocidade, assim, manter as operações com a sua independência. Então a gente tem uma parte centralizada de apoio para os sócios-operadores, para a operação, mas a operação ela tem a independência dela. Então os sócios também estão na ponta, tem o sentimento, vamos mexer nisso, vamos fazer isso e tal. E a gente realmente está sempre à frente. Nossa visão é estar sempre à frente, né? Realmente inovando, sempre lançando, trazendo tendências, né? E se mantendo, né? Assim, eu costumo dizer que os problemas são iguais para todos. O que diferencia é a forma que você encara e resolve. Então, nós temos também problemas em operações, no dia a dia, com gente, tudo isso é comum. Com os nossos concorrentes, as pessoas que estão entrando no mercado, tem. Então, assim, é muita questão da capacidade e a velocidade, como você bem colocou, da gente se adaptar a novas tendências, ao novo cenário e a resolver os problemas, né? Eu sempre digo para os sócios, o importante é saber virar o jogo. A gestão, para mim, é você virar o jogo, né? Saber realmente fazer as coisas acontecerem com o que você tem. Né? Muitas vezes a gente quer fazer acontecer com o que não tem. Eu Então, a gente tem que usar os recursos. Eu gosto muito do exemplo da Coca-Cola. Líder absoluta, nunca deixou de estar presente em todo canto com a marca. Sim. E eu não vejo muita coisa de vocês. É uma estratégia de vocês, não falar, vocês estão posicionados em locais estratégicos e acham que isso basta? Eu acho que a comunicação, acho bacana o seu puxão de orelha, ela é válida essa reflexão, sim. Embora o nosso negócio, quando a gente fala de qualidade, ele diminui um pouco a necessidade de uma comunicação mais Extensiva, né? extensiva, porque não adianta, dando um velho exemplo aí, se eu vou estar na Rede Globo lá, olha, temos qualidade, isso não quer dizer nada, né? Aí eu vou estar dando um tiro de canhão para nosso negócio, é um negócio de nicho, um público realmente muito segmentado. E um público que vira fã. Pronto, mas baseado na Baseado no qualidade, que ele baseado vive. no relacionamento que você tem com o Baseado no que cliente, ele vive. na Eu forma posso falar? de receber o cliente. Eu posso falar, Débora e Marcelo, assim, sem puxar saco nenhum, porque eu não preciso disso aqui, que eu não sou uma pessoa que eu saio muito. Eu não sou aquela pessoa que tem uma vida muito noturna, mas se eu saio, dificilmente vai ser para algum lugar que não seja Giz, Moleskine ou Messi. Dificilmente. Porque Errado. o que acontece? Se a gente decidir ir pro Giz, se o Giz não tem vaga, eu boto a mão na lista no Moleskine. Se não tem vaga, é no Messi. Se eu quis ir pro Messi e não teve vaga, Moleskine. E o que acontece? A experiência é tão bacana e a entrega é tão certa em todos que eu vou ser feliz, mesmo tendo escolhido de casa ir pro Giz. Se não deu, eu vou ser feliz do mesmo jeito no Messi ou no Moleskine. Isso é muito legal, entendeu? Isso, né?
Porque a gente tem a certeza que ali a gente também... E o legal é que a gente não consegue nem... Não precisa nem tanto ter que se deslocar pra ir pra outro lugar, né? No caso do Roots, a gente tem que se deslocar um pouquinho mais. Mas é assim, é aquele plano B que a gente sempre diz, não, a gente tem que ter o plano A. Mas vocês, é o plano B que vai ser tão bom quanto o plano A. Fico feliz, né? Esse é um reconhecimento aí realmente legal quando escuta, porque só nos reforça, né? Nos dá mais confiança de que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa. Eu tenho uma pergunta curiosa, tô aproveitando esse momento aqui, por também ser incomodado do IAT, vou pegar aqui uma dica para mim, né? Sim. A gente percebeu lá no IAT, quando a gente assumiu o IAT estava destruído, degradado de público, de musicalidade, de estrutura. E o trabalho hercúleo que a gente vem fazendo para transformar tudo isso. É um reposicionamento. Completamente. Desde do básico até pessoal, mudança de pessoal que não era preparado. Mas eu queria falar duas coisas que eu percebi. Quando a gente entrou com a mídia, já que a gente tem essa condição de ter o portal com a gente, e as revistas, a Insider, a Connection, o podcast Casaim e a Band, né, que a gente também está lá, a gente entrou com essa estrutura toda, né, com a assinatura da gente, com a credibilidade da gente. E o que aconteceu? Na hora que a gente começou a trocar a parte musical e começou a entrar com a mídia, com fotógrafos dentro, fotografando quem estava no clube, eu vi até alguma coisa, puxa, agora pra gente criar, a gente tem que ir mais arrumado e tal. E a gente foi naturalmente excluindo um público que frequentava lá e, ao mesmo tempo, criando um novo público, que hoje, graças a Deus, é muito trabalho, muito esforço, requalificação completa e reposicionamento do Yacht Clube. Ele é um clube AA, novamente. Então eu queria saber como é que você enxerga isso. Eu frequento todas as suas casas, aqui eu vou mais é o Giz e o Moleskine, mas adoro o Mese para almoçar. E o Roots eu fui algumas vezes, com happy hour. Mas o que eu vejo, e eu acho que isso é interessante, a gente antigamente ia para um lugar desse e via todo mundo conhecido. E já não vê mais. Eu sei que a cidade cresceu. Mas a gente percebe que você atinge vários bairros da cidade. Às vezes despertando o desejo de alguém que mora num bairro, no bairro de Fátima, ali perto da Unifor, venha para esse lado da cidade para poder participar da vida aqui. Uhum. É isso? A gente, na verdade, nós temos um foco muito claro, né? Tanto quando a gente e muito turista também. Aparece turista, mas turista qualificado, sim, né? Sim. Isso é bacana. A gente tem um foco muito claro que é o nosso cliente, né? A gente até desenha os personas, por exemplo, o persona lá do Giz é o Diogo Nogueira, né? A gente brinca, né? Que é um cara dos 40 anos, que gosta de um samba, de tomar uma cerveja, uma cachaçinha, vai de bermuda, de chinela, não precisa ter muito, se arrumar muito para ir e tal. Mas um cara que tem seu bom gosto, né? E tal. Então, a gente tem muito esse cuidado, né? O público, quando a gente desenha o projeto, desde a arquitetura, as cadeiras, mesa, muitas vezes as cadeiras são desenhadas para o nosso projeto. A gente faz a cadeira exclusiva, né? A gente pensa muito em detalhes. A arte, tudo que a programação musical, tudo que a gente se propõe a fazer é para aquele público. A gente trabalha realmente focado no público AA, A e B+. Podemos entender, né? Óbvio que às vezes as pessoas querem também, a gente não exclui, a gente procura ser democrático. Mas a gente entende que a pessoa entende que aquela taça, aquele talher, aquele tipo de cadeira, aquele tipo de música, né? Às vezes a pessoa chega e não se identifica. Às vezes a pessoa chega, por exemplo, no Moleskine, aconteceu, graças a Deus não acontece muito. É raro, mas olha, não dá para tocar em um sertanejo, não toca. Você tem ideia, até eventos, que nós fazemos muitos eventos, na parte de cima do Moleskine, no Roots. Se você quiser fazer um evento e quiser botar, por exemplo, no Roots, que é uma casa de rock, um evento privado, lá dentro, só para a sua família, amigos, ou enfim, festa, que não seja aberta ao público naquele dia, e você queira colocar uma banda de forró, de samba ou de sertanejo, nós não fechamos o evento. Pode ser o dinheiro do mundo que for. Parabéns. Isso é ser fidedigno ao conceito, né? Isso é brand, né? Brand. Isso é você estarem se preocupando com o posicionamento da marca. Isso, é cuidar disso a longo prazo, né? A história né? Muitas vezes a gente vê no ramo, as pessoas que empreendem no ramo e que por qualquer tormenta que passa, o que é que elas fazem? Elas misturam logo a música, botam tudo. Por exemplo,
Aí fecha a casa num sábado para um evento, eu não fecho. Às vezes cardápio, Né? né? Se você disser, eu quero fechar a sua casa, um evento tal, nós não fechamos. Pode ser o dinheiro do mundo, porque eu tenho respeito ao meu público, ao meu cliente que está sempre indo. Se o meu cliente que sempre vai, chega lá num sábado e a casa está fechada para um aniversário, seja de quem for, ele não volta. Virou casa de evento. Não Eu virou... tô morto de feliz de ouvir isso, porque eu fui eleito no IET Clube com esse princípio. O clube é dos sócios. Como é que o sócio vai chegar lá no sábado e o clube está fechado, ele não pode ir porque tem um casamento. Tem que ter muito cuidado com Então, isso. eu estou no caminho certo. Ah, Fiquei sem feliz dúvida. aqui. Estou tendo uma aula aqui. A gente apanha um pouquinho a curto prazo, mas a longo prazo a gente colhe os frutos, né? O cliente sabe que você tem a confiança do cliente que ele vai e a casa vai estar lá. Então a gente tem um pouco desse respeito pelo cliente e eu chamo até de superstição. Né? Por exemplo, dia do namorado, dia das mães, nós fazemos reserva. Eu reservo o ano todo. O cliente me prestigia o ano todo. Eu vou dar as costas a ele porque é um dia dos namorados, porque muitos restaurantes não fazem reserva do dia do namorado. Faz o ano todo, mas dia do namorado não tem reserva. Eu não, eu acho que é uma falta de respeito com o meu cliente. Isso é uma visão muito particular, minha, nossa no caso, né? Então a gente tem esse respeito de faz a reserva. Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas. A gente chega lá no exterior, que é um restaurante bom, a pessoa pede um cartão de crédito às vezes, um consciente às vezes pede uma garantia. Se não tiver teu no show, paga, né? Se não for. Isso vai chegar por aqui. Olha, eu acho que acho difícil. Se chegar vai ser demorado. Para mim, né, como empresário, é ótimo. Porque você tem mais segurança que a pessoa que vai chegar na hora. Né? É a mesma coisa da consumação mínima, às vezes. Né? Tem lugares que cobram consumação mínima, mas não é muito a cultura do brasileiro. Então você pedir um cartão para fazer uma reserva, se o cara não for pagar uma taxa lá, é $50, eu acho, $80, depende do restaurante, né? Aqui eu acho Se a cultura que não traz permite. uma antipatia, né? Existe diferenças questão culturais, cultural, né? É cultural total. Você está no exterior, É. desculpa, você está na Europa ou nos Estados Unidos, você está ali 2, 3 horas na mesa bebendo e petiscando como fica aqui num restaurante, o cara vai logo a conta, se tiver filho ele lhe manda embora. Aqui se você fizer isso, o cara não existe, né? É cultural, a gente tem que respeitar e, enfim, é perfil do brasileiro Não mesmo. tem como a gente, como marca, impor algo que é exatamente essa absorção do mercado. Quando você cria, tem lá todo o processo criativo, você tem que pensar como é que ele vai absorver isso, o mercado. Se ele não absorver, pode ser a melhor coisa do mundo. Você cria uma antipatia, você cria uma rejeição, né? E o E ser como humano, todo né? negócio, Joga né? até contra, né? A gente vende experiência, ninguém vende só comida. E aí você chega, depois de toda uma boa experiência, ó, infelizmente, Malu, tá aqui sua conta, eu preciso da sua mesa. Você já terminou o seu jantar. É duro, A brasileiro. gente sabe que mundo afora tem canto que Isso é você bom. termina, tá aqui, obrigado, até a próxima. Aqui, Eu podia contar uma história dessa mesmo, o programa todo, então eu vou deixar para outra tem oportunidade. muitas histórias. né? Mas eu tenho mais duas dúvidas, já que você falou em queixa, reclamação, eu adoro isso. Cover artístico e o cara que quer levar a bebida lá, a rolha. Como é que vocês tratam essas duas situações? Então, o cover artístico a gente cobra, natural. Às vezes um ou outro cliente pode não ter gostado, ou isso, aquilo, ele conversa ali com o gerente, né, vê a situação, mas normalmente é cobrado e os clientes, graças a Deus, sempre pagam, porque eles entendem a qualidade musical que a gente coloca. E também já é algo cultural, a gente vai em todo lugar, Isso. é cobrado. E o cover artístico é para pagar os músicos. Ah. Então, se você gosta de música ao vivo, né, normalmente você paga ali um cover. A questão Da rolha. da rolha. A rolha, assim, a gente cobra a rolha, tá? Às vezes alguns clientes não entendem isso. Até uma rolha. R$60, em torno de R$60. A gente tem uma boa carta de vinhos. Então, e isso Em todas as casas, né? Em todas as casas. Né? O André reclama muito. Rapaz, os meninos lá não vão cobrar e tal. Tá Porque doido pra entrar lá, viu? porque ele fechou uma parceria, né, na realidade, com outros distribuidores e tal, e aí ele fica, né, mas é uma figura. Só pra brincar, porque se não tiver brincadeira, essa você gosta. Diga aí que ele frequente, mas não está frequentando. Pois tem que frequentar, né? Mas assim, o fato é que a gente cobra realmente o rolho. Né? Assim, se eu vou fazer um aniversário, num evento, numa segunda-feira, numa terça e tal, a gente até flexibiliza alguma coisa, dependendo da negociação do evento, que nós temos os pacotes de evento. Mas via de regra nós cobramos o rolho porque eu acho que é justo. Tá? Eu acho que eu tenho que valorizar o trabalho dos profissionais que estão lá trabalhando. Às vezes é muito mais por um respeito a quem está trabalhando do que por uma questão econômica da empresa. Tá entendendo? Então, às vezes, o profissional está lá
e ele se desmotiva, ele vive de comissão, ele vive de gorjeta, né? Ele vive daquele trabalho. Né? E outra, é importante falar que toda essa gorjeta que é paga pelos clientes, todas as pessoas ali na operação são remuneradas. Da pessoa que está na pia lavando o prato, a pessoa que está recepcionando, a pessoa que está no bar, né? A todo chefe de cozinha. Fala na gorjeta formal que está na Os 10% que o cliente paga, se o cara quiser ele dar é um distribuído, extra, fica pro garçom. fica pro garçom. O garçom ele tem uma parcela daquele valor, mas é porque as pessoas acham que é só os 10% é para o garçom. Não é. Divide, né? Tá? O garçom O fica time com quanto? inteiro. Normalmente 4 a 5%. Depende de cada Casa. casa. Cada operação, Cada né? grupo, tem grupos que é 3%, né? A gente trabalha normalmente com 4, 5%. E o restante vai para toda a equipe, gerencial. É como você se fala, a operação. pessoa de limpeza, né, que está limpando, ela ganha também. Porque se a pessoa tem um variável, ela torce para que o negócio fature e que tenha cliente. Ela se sente sócio. Ela se sente participativa, sócia, atuante ali no negócio. Imagina Então, como quanto mais muda, cliente, mais feliz ela está, porque está trabalhando mais e também vai ganhar. imagina como muda o ponto de vista do cozinheiro em preparar um prato com qualidade, com tempo de entrega, sabendo que aquilo ali vai gerar. Isso é Sim. muito Venda. massa, isso é É, muito existe Ele ainda, também tem ele também está ajudando naquela venda. O cara que está fazendo o coquetel lá, o meu barman, ele está caprichando naquilo ali. Para quê? Para que a Malu tome 2, tome 3, ela goste, ela retorne. E isso gera. Você consegue com isso ajudar também a passar o senso de qualidade para todo mundo, né? Porque a qualidade garante a venda futura. É o que eu sempre digo, né? A empresa ela tem que vender muito, tem que controlar os custos para sobrar dinheiro, mas não adianta se eu vender, eu controlar os custos e eu não tiver qualidade, o cliente não volta. Então eu vou estar bem só naquele mês, naqueles meses, né? E o nosso negócio é muito rápido, a nossa clientela frequenta a casa 2, 3, 4 vezes por semana. Se cai a qualidade, ela sente muito rápido. Então você perde cliente muito rápido se você não cuidar, né? Se não ficar de olho. Até no Ceará, Marcelo, no Ceará, tem uma coisa que já é. O cearense não gosta de gastar dinheiro, mas ele sai para São Paulo, vai para o exterior, e ele que não tem aquele costume de gastar o casal 2, 3 mil reais no restaurante, chega em São Paulo ele gasta. Por que isso não acontece aqui? Assim, primeiro que eu acho uma pena, né? Que eu gostaria que acontecesse, eu acho que é justo. Na realidade, isso é cultural. Existe um processo cultural e existe um processo que eu chamo natural. Quando você viaja, você está mais desarmado, Eu costumo dizer que você viajando, se você chutar uma pedra e a sua unha ficar roxa, você ri. Se fizer isso aqui, Ave Maria, você acabou, né? Verdade. Viajando tudo é mais fácil. É. Você tá ali com a cabeça, né? Sem estresse e tudo. A viagem, ela já facilita naturalmente esse processo do cliente estar mais aberto. Mas eu acho que culturalmente existe também ainda os resquícios de uma época que Fortaleza não tinham boas operações de restaurante. Na verdade, o ramo evoluiu muito de 15 anos para cá. Né? E você não muda uma cultura tão rápido. Então, eu acho que a tendência é as pessoas começarem a valorizar. Hoje a gente já escuta clientes nossos chegarem, não só das nossas operações, mas de outros concorrentes bons aí, de qualidade, que nós temos vários, graças a Deus. Quanto mais tiver melhor, acho que mais fomenta o mercado. Com certeza. Chegar, fulano de tal, olha, com a carne do restaurante tal, fui no tal em São Paulo, para mim é igual, ou até melhor. O Messi superou o grego, não sei aonde, de São Paulo, fora. Tal. Então é muito legal quando a gente escuta isso. Eu acho que já está tendo esse reconhecimento do mercado. Aí naturalmente começa a se valorizar mais e se gastar mais. Eu acho que é um processo mesmo, né? Que ele é realmente de longo prazo. A gente há 15 anos atrás que tinha em Fortaleza, 15, 20 anos, eram aquelas churrascarias, né? Telha de colonial, aquela coisa bem simples. Aí vieram os restaurantes de carne aí, né? Santa Grelha, Cabana, restaurantes bons, com ambiente, com serviço, comida de qualidade e tal. Já virou um pouco o jogo do mercado, né? E depois vieram sushis, né? Na paralela, né? Hoje bons restaurantes de sushi, agora restaurantes de peixe, frutos do mar, que era carente em Fortaleza, né? Então é um processo que eu acho que a tendência é se Eu vou me consolidar. entregar aqui, eu sou de uma época que quando chegava um amigo da gente de fora, do exterior, de São Paulo, do Rio, do Brasília, que veio roupa aqui naquela época, eu me lembro que meu pai, eu era criancinha, levava, sabe pra onde? Barrica, Osmar, sabe onde era isso? Você nunca ouviu falar, eu tenho certeza. Osmar lá no Morro Santa Terezinha, E que o eram barrica- e o comidas muito boas, mas assim, no quintal do... Era isso, né? E era o cara que fazia aquele camarãozão pescado na tarde do dia e era completamente diferente, né? A evolução da gente foi fabulosa. Profissionalismo, né? Eu até faço às vezes uma comparação com academias. Restaurante hoje não dá mais pra você fazer um puxadinho. Né? O negócio
se profissionalizou, né? E tá cada vez se profissionalizando mais. Academia mesmo, antigamente as academias era casa, né? E o cara não quebrava nem as paredes. Ventilador. A sala maior era ali, a outra botava... Era uma casa com ventilador, abria a janela e fazia, pintava e abria a academia. Ela foi uma das primeiras grandes academias daquela época, né? Na casa que ainda é igual hoje. Sim. Bom, então, hoje em dia, as pessoas não vão para uma academia, desculpa o termo, fundo de quintal. Ela quer ir para uma academia com som bacana, com estrutura, equipamentos, né? E estão investindo muito em network. Você vê ali a AIO tem feito ali, a própria R2 ali no Rio Mar, tem feito um trabalho completamente diferenciado. Fora essas grandes, a Selfit, a Bluefit e outras que tem aí nessas que não tem personal. Esse movimento da profissionalização, tanto academia, restaurante, é natural, é um movimento normal, acho que vai acontecer, é um caminho sem volta, né? Dada, eu tô escutando aqui, eu anotei várias coisas. O que eu mais gosto desse podcast é que é uma grande aula sempre. Eu sempre aprendo muito, sempre anoto muito. E para começar o meu raciocínio aqui, a primeira coisa que eu queria perguntar a gente falou que no empreendedorismo não tem esse negócio de acertar sempre, os erros são toleráveis, necessários para a evolução. E o primeiro ponto que eu queria perguntar, falando um pouquinho sobre o conceito das casas e tal, é que o Moleskine foi a primeira operação. Sim. Foi? E qual é o case do Moleskine, assim? O que deu certo, o que deu muito certo, porque para estar 9 anos sendo que deu muito certo, mas o que é que tu mudou para hoje lançar o MESE, por exemplo, né? Como foi essa estreia do Moleskine e dentro desses várias operações, o que mudou para a estreia do MESE, por exemplo? Olha, mudou muita coisa, mudou assim, é impressionante a mudança, porque assim, eu sou o Moleskine, eu me associei ao Felipe, nós fizemos um MBA, tínhamos uma amizade, ele tinha um sonho de entrar no ramo, mas eu estava lá na gestão, eu era a pessoa que estava à frente lá do Grupo Gepos, eu não tinha tempo. Abrimos na época 2 operações em Teresina, não sei o que, estava bem corrido. Quando nós abrimos o Moleskine, o Felipe ficou lá e eu não tinha tempo, eu me reunia com ele domingo à noite. O dia que dava, às vezes era domingo à noite ou sábado à noite, que era o dia que eu conseguia parar, né? E assim, durante 2 anos e meio ficou muito, realmente, o Felipe aprendendo ainda, que para ele era muito novo, lógico, e é um ramo delicado, o Marcelo está vendo, é muito cheio de detalhes, de nuances, um ramo que a gente tem estímulos o tempo todo, né? É bem eclético, podemos dizer, as tratativas, as relações com o cliente, com o colaborador, enfim, com fiscalização, com tudo no mundo que a gente pode imaginar. E aí o que é que acontece? Nós, durante os primeiros 2 anos e meio do Moleskine, nós apanhamos, sofremos muito, né? Chegamos até a cogitar se continuávamos ou não com a operação, né? E nós tivemos que fazer algumas mudanças. Algumas mudanças foram muito, muito importantes para a gente, né? Uma grande mudança foi nível de gestão. Nós não tínhamos RH na época, não tinha grana, a estrutura era pequena, né? Não tinha esse centro de serviço compartilhado que a gente consegue como grupo ter hoje, né? Até brinco com os sócios, né? Vocês estão no momento pegando tudo bonitinho e tal, não, mas não é fácil também, lógico, não tem jogo fácil. Mas assim, nós não tínhamos RH, não tínhamos uma equipe de gerência no nível que precisava, que queríamos e tal. Abrimos na Copa do Mundo de 2014, Brasil em pleno emprego, era 3,5% a taxa de desemprego no Brasil, foi a menor da história, né? E com Copa do Mundo, as pessoas de prestação de serviço tudo querendo trabalhar em estádio, ganhando horrores para trabalhar uma noite, né? Então a gente abriu com muita dificuldade, abrimos sabendo que praticamente a equipe toda não ia ficar, mas tínhamos que abrir que o custo de ficar fechado era mais caro. Abrimos e realmente mudou a equipe toda em alguns meses, né? Então a dificuldade da abertura, a dificuldade de fazer o mercado entender o conceito nesses 2 anos e meio foi muito difícil. Tivemos que fazer muitas mudanças de cardápio, de ambiente já nesses 2 anos e meio. Entramos com um happy hour muito forte, que aí foi disruptivo em Fortaleza. Em Fortaleza não se tinha a cultura de happy hour. A gente conseguiu acelerar essa cultura. Foi um happy hour bem disruptivo, né? A proposta do happy hour, o tipo de petiscos com bebidas, os combos que a gente criou na época, isso realmente deu comercialmente um fôlego muito grande, mas eu acho que o maior fôlego foi na gestão. E aí nós fizemos o quê? Eu trouxe um gerente que eu já conhecia de longa data, já tinha trabalhado comigo para dentro, eu não podia estar lá, botei um cara que entendia a minha forma de trabalhar para apoiar o Felipe, e o Felipe também estava numa evolução muito boa, mas precisava de braço.
Mudamos também a questão financeira do negócio. Muitas vezes, aí já é um ponto muito importante que a gente hoje usa para os sócios operadores, aplica. Essa lição é uma lição, virou um dos pilares da gente. Fazer boas entregas para o sócio operador, ter tempo para ele focar no core business. O Felipe ficava muito tempo, o Liminha, fazendo financeiro, fazendo coisa que não era a atividade financeira, ela é consequência da qualidade, do trabalho, da venda, né? Então eu tinha que jogar ele, que o Felipe é bom em marketing comercial e tudo, ele tinha que estar no meio de campo, ele não tinha que estar no back. Ele dedicava às vezes metade do dia dele em financeiro. Aí nós mudamos essa concepção. Eu trouxe o Léo, que é o nosso amigo, que é um grande gestor e tal, como um gestor financeiro de apoio. Aí implementamos o Power BI, uma plataforma de dados e números que hoje a gente tem, que entrega para todos os sócios, que tem os dados em tempo real, pro rata, todas as despesas, faturamento, as metas, tudo lá, né, na mão, né? E aí a gente, com isso, o Felipe conseguiu sair desse miúde ali e tal, e olhar para o negócio. E aí com esse olhar... Abriu os horizontes, né? Ele estava ali na tesouraria. Que é o que acontece muito com os empresários, né? Principalmente os pequenos. Ele faz de tudo e não faz nada, não foca. Aí você fica ali, conferindo pagamento, fazendo coisas miudezas, que não é isso que vai fazer você ganhar o jogo, na realidade, né? Assim, então a gente fez com que o Léo trouxe essa metodologia nova de gestão financeira, que hoje os sócios praticamente pedem 40 minutos, sei lá, 1 hora na semana para fazer pagamento. Como que se perdia 4 horas por dia, se faz em 1 hora por semana, mais ou menos, né? Você está no dia a dia, sabe? Aí o que acontece? O sócio foca nas pessoas, na qualidade, no marketing, nas ações, nos detalhes, que o nosso negócio é muito importante. Então, aí isso para mim foi um divisor de águas, né? Essa parte da gestão. E quando a gente liberou o Felipe dessa parte pesada, ele começou a olhar para o mercado. Sobrou tempo, e aí, junto com as ações, aí começou a caprichar mais nas bandas, caprichar mais no ambiente. E a gente na experiência do cliente, na experiência, que é o que interessa. Aí nós viramos o jogo. Deda, eu não gosto de nada de graça. Eu queria pagar por essa consultoria que vocês estão me dando. Então eu tenho um insight que acabei de ter aqui, que eu acho que poderia ser mais um negócio de vocês. Tô falando da minha dor lá como Comodoro do IAD com um restaurante, que eu não tenho expertise de restaurante. Adoraria que você fosse o gestor do restaurante ou o arrendatário. Mas eu tive uma ideia. Já que eu não consegui, estou falando por mim, mas tem muita gente com a mesma dor. Você imagina que você tem toda a estrutura que eu preciso. Você não quer ser meu sócio, não quer compromisso, mas você poderia ter um serviço que eu usasse a estrutura host, ela me dá uma consultoria de compra, como se fosse um outro sócio, e a gente pagar por isso. Eu vejo que é uma coisa que pode escalar aí, né? Porque muita gente tem essa dor, já tem estrutura. Verdade, tá bom? verdade. Fica a dica aí. Boa dica. Porque realmente você vai criando com os anos, né? A experiência. Óbvio, eu já fiz alguns MBAs, a gente estuda muito sobre gestão. Só que na prática, o que está nos livros não dá para você replicar 100%, né? Sim. Então, é adaptável para cada situação. Tem que adaptar para a realidade, né? Uma coisa que tu falou que é muito interessante, que tu acabou de falar, que ser um CEO, né? Ser um gestor, ser um empresário, digamos assim, talvez, é muito diferente de você ser um empreendedor. Porque foi quando o Liminha pôde se voltar para o olhar de ser empreendedor que ele pôde desenvolver mais o negócio. Enquanto o que acontece com a grande maioria dos empresários e empreendedores hoje, né? Eles querem ser justamente o empreendedor, eles querem ser o CEO, aí quer ser o financeiro, aí quer ser o contábil, quer ser o jurídico e tudo mais. E eu falo até por mim, estou há 5 anos no mercado e tenho aprendido muito sobre isso, que justamente isso é uma validação incrível para todo o raciocínio que eu tenho construído ao longo desse tempo, de tipo assim, eu preciso de gente fazendo a minha parte empresarial para que eu possa empreender. Porque enquanto eu estou perdendo 4, 5 horas por dia fazendo contrato, pagamento, etc e tal, eu não consigo focar no negócio, não consigo entregar a melhor qualidade porque eu estou preso. Você poderia estar em outro patamar, né? Estou preso na burocracia. Né? Em toda aquela burocracia que a gente sabe que o negócio gera. Se para uma empresa do porte da minha, eu sinto que gera uma burocracia muito grande, imagina para um grupo, né?
E aí eu queria te fazer uma outra pergunta falando de grupo e empresa. Como foi o desafio de sair de uma empresa e se tornar um grupo? Porque um grupo é uma empresa que gerencia várias outras empresas, você não está falando outras operações, você não está falando mais de uma cadeia tão simples e linear que eu estou gerenciando só pessoas, eu estou gerenciando outras empresas que têm outros gestores, que têm outras pessoas. Como foi esse desafio? Como foi esse passar de sou uma empresa, tenho um Moleskine para criar um grupo? É uma transição, a gente apanha muito, porque não existe receita de bolo, né, assim, fácil. E mesmo existindo, você lida com pessoas, você tem uma mudança cultural, né, mudança interna sua também. A gente às vezes tem hábitos, né, de meter a mão na massa em certas coisas, você começa a ter que respeitar, porque eu tenho um sócio operador, então eu não posso mais falar às vezes, né, eu tenho que se policiar e eu cometo ainda gafes nesse sentido, né, porque a gente tem que mudar a cadeira, mudar a forma de ver, né, mais estratégico, mais tático, mas a minha essência é a operação, então eu gosto de estar confusão ali, eu gosto de estar no meio, então aí às vezes eu tenho que me policiar, né, então é um aprendizado, nós estamos nessa construção. Então, na verdade, empresa nenhuma nunca está pronta, né? A pessoa que achou que a empresa está pronta ali, ela começou a cair, né? Porque é uma construção sempre, né? Mercado, é concorrência. A gente, nossa modelagem agora com sócios operadores, acho que ficou muito legal. A gente tem uma relação muito boa com o sócio, embora tenha as entregas, tenha a cobrança, prestações de conta, tem a coisa, mas é uma coisa leve, né? Como eu falei, a gente tem tolerância a erros, a gente tem que faz parte do processo. Óbvio, com responsabilidade, tem decisões que têm que ser tomadas em conjunto, se for coisa realmente de impacto muito grande na imagem do negócio, ou que possa colocar em risco a questão financeira. Pequenas percas financeiras existem no dia a dia, às vezes, mas é bom, mas é aprendendo mesmo, né? Escorregando e levantando, faz parte. A gente não pode tomar decisões estratégicas de forma isolada, aí isso é perigoso, né? Mas a gente está nesse momento a gente se trabalhando, montando, a estrutura está quase toda pronta, podemos dizer, né, do ponto de vista de organograma, de processo, nós estamos também processo evoluindo, né, fizemos um grande trabalho agora, aí puxamos às vezes algumas consultorias, Gomes de Matos, por exemplo, né, então agora estamos fazendo um treinamento também com o Fefé, que é um grande mentor de carreiras e de pessoas, com todos os sócios, todos os gerentes, né, são 7 meses de formação de liderança, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas boas, bem intencionadas, seja como sócio ou como gerentes, mas que às vezes não tem tanta experiência em liderar. E liderar, né, é um desafio, né? Hoje o que o mundo mais precisa são de líderes, né? Não é fácil. Então a gente está nesse processo, mudando, se adaptando, escorregando de vez em quando, ajusta e vai, mas ele é crescente, ele é positivo, né? Se você fosse botar em um gráfico, ele tem as pequenas quedas, mas é sempre subindo. Então tá no caminho, tá dando certo. Falando de sociedade, né? Também tô aproveitando aqui para ter toda a minha consultoria aqui. Falando sobre sociedade. Como construir uma sociedade sólida e o que é que uma pessoa precisa analisar quando ela vai buscar um sócio? Sociedade é um desafio, porque é pior do que casamento, né? Casamento não deixa de ser uma sociedade. Tem o bônus do casamento, mas né? Casamento não é brigou, depois tem um beijinho, tem um cheirinho no cangote, se resolve. Sociedade não tem beijinho, né? Mas tem abraço, tem muito carinho, muita cumplicidade. Eu acho que o grande segredo é a humildade, em primeiro lugar, né? Nós temos uma regra entre a gente. Primeira conversa que eu tive com o Felipe lá no começo, nós conversamos com todos os sócios. Primeiro é perguntar se a pessoa tem humildade e o que é humildade para ela. Segundo é combinar de não ter milindre. Então, no dia que o Deda exagerar numa reunião, ou de repente, que eu também erro, o cara chega depois, puxa minha orelha. A gente não tem hierarquia nesse sentido. Né? Totalmente, inclusive invertidos, né? Então, o gerente pode chegar para mim, Deda, na reunião acho que você podia ter se posicionado um pouco melhor, ótimo, eu sempre agradeço. Eu sempre digo assim, a gente tem que ser grato se as pessoas estão nos dando feedback, é porque elas cuidam da gente. Quanto mais gente cuidando de mim, melhor eu vou estar.
Né? Então, o ruim é quando a gente é orgulhoso, acha que sabe tudo e não precisa dos outros. Então, acho que isso aí é onde mora o perigo. Então, acho que a sociedade é muito isso. A gente vai se ajustando nesse sentido. Óbvio que existem regras claras, contratuais e tudo, muito amarradas, porque tem que ter para proteger o grupo. Porque quando você começa a crescer, algo errado numa casa pode respingar na outra. Então, você começa a aumentar a complexidade, não só de gestão, mas de imagem, como, né, você colocou a questão da gestão. Mas acho que a gente não tem contrato para não usar. Na hora que você tiver que usar um contrato é porque a relação azedou, porque ao nível que o cristal quebrou, trincou, né? E aí a gente tem muito cuidado nas relações, né? De dar essa abertura, todo mundo tem essa abertura de um cuidar do outro. E eu acho que isso já é um grande passo. Até brinco quando eu vou contratar um arquiteto, um pessoal de engenharia, ou às vezes até algum chefe de cozinha que vem fazer um trabalho complementar, que a nossa grande chefe já faz. Eu sempre digo, o pessoal até estranha. A primeira conversa logo, né? A gente vai, sei lá, almoçar ali, vai ter uma primeira reunião, um primeiro contato, eu pergunto se a pessoa é humilde. Todo mundo diz que é, né? Você pergunta tudo, mas é que é. Mas o que é humildade para você? Você vai aceitar o dar pitaco no seu projeto? Você vai aceitar um monte de gente que não entende, está se metendo com o objetivo de fazer o melhor e tal, aceito. Agora a gente começa a trabalhar, dá para começar, né? Porque é muito difícil lidar, seja com arquiteto, seja com sócio, seja com um parceiro ali, né, estratégico, né, e que você não consiga, o negócio é seu, a visão é sua, e você não puder dar pitaco, aquele negócio não vai, já começou errado, né, a concepção dele já está errada, né, as coisas não vão fluir. E aí, no final das contas, o cliente percebe, sente que não foi a melhor entrega, sente que o ambiente não está alinhado com a proposta de cardápio, nem está alinhado com o conceito da casa, ou sente que o sócio não está alinhado com o negócio, não está se dedicando como deveria, né, ali recebendo os clientes, aí a coisa tende a não dar certo. Então a gente tem que ter esse cuidado desses alinhamentos que a gente procura fazer antes, né, e manter sempre as portas abertas para feedback. E o convite para o Marcelo aí? Foi que tu Marcelo puxou ele? Nós já nos conhecíamos, né, mas por intermédio de um amigo, um grande amigo, que é o Léo aí que a gente falou, que é um cara, já fui até sócio do Léo, né, empresa hoje em dia. E o Léo lembrou do Marcelo, a gente, né, buscando, aí ele lembrou do Marcelo, e a gente teve uma conversa com o Marcelo, né, e foi muito boa. O Marcelo é um cara muito humilde, muito aberto, né, a gente não tem frescura, não tem negócio de ficar remoendo, é sempre olhando para frente, né, porque se ficar parado olhando para trás, né, já foi. E aí a gente se deu muito bem, alinhamos essas regras e tudo, né, as expectativas, é sempre bom alinhar as expectativas, saber dos riscos do negócio, né, a gente sempre fala de que empreender é um risco, não só expectativas de tipo de trabalho, como de possibilidade de ganho, como riscos também, né, de atividades às vezes que você tem que fazer, que não é o que você gosta, mas você tem que fazer, como riscos também financeiros, né? Então, isso tudo muito bem alinhado, dá uma segurança muito maior. Não vou dizer que não tenha risco de um sócio não se adaptar e tal. Acontece. O ser humano ele é mutante, as pessoas mudam. Nós temos o Vitinho, por exemplo, uma pessoa maravilhosa, somos amigos e tudo, e que ele, enfim, ele vislumbrou a vida dele em outra, né, outro mercado, outra coisa, fizemos de uma forma madura. Fizemos uma transição, o Lucas entrou, está super feliz. Eu sempre digo assim, a pessoa tem que estar feliz. Eu sempre digo até para os colaboradores, às vezes, né? Se você não estiver feliz, é melhor realmente que não esteja aqui. Né? Porque vai ser um fardo para ela e para a gente. E ser feliz no processo, né? Às vezes eu entro ali numa operação em uma empresa porque eu sei que se eu ficar tanto tempo ali eu vou começar na carreira ganhar tanto e aí eu vou conseguir realizar meus sonhos. Mas a grande chave é ser feliz no processo, é ser feliz lá na operação, é ser feliz preparando. E onde a gente vai chegar é uma consequência dessa realização do processo. É uma ilusão você achar que vai ser feliz quando chegar lá. Quando aí a vida passou. Você tem que ser feliz agora, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo, né? Também quem diz que é feliz é doido, né? Na realidade, nós estamos felizes. Temos momentos de tristeza. A tristeza ela serve exatamente para equilibrar, para você saber o que é ser feliz, né? Pra gente ter, a vida são referências, então a tristeza ela faz parte também da vida, né? O luto, né? Momentos difíceis fazem parte para você valorizar os momentos felizes. Se você não tem momentos de baixa, você não valoriza os momentos de alta, para aquilo fica vulgar, né? Fica banal. Então eu acho que é isso, eu acho que tem que ter as pessoas
como eu digo, a gente não é capaz de fazer o outro feliz, óbvio, né? Às vezes nem Deus consegue, né? Tem gente que não está feliz, Deus está lá tentando, a pessoa não enxerga, enfim. Mas a gente consegue fazer mais feliz, a gente consegue ajudar, né? Como eu digo para os colegas, a gente consegue dar estrutura, consegue dar as condições, consegue incentivar. Mas às vezes não adianta, a motivação era de dentro também, né? Era bem mais de dentro do que de fora, lógico, né? Felicidade, ou seja, vem de dentro da pessoa. A gente tenta dar as condições, deixar o terreno fértil, né? Incentivar, ajudar, mas tem pessoas que mesmo com isso não são felizes. Aí às vezes é melhor partir para outra, né? Tentar se encontrar e tal. Que a aula, como o Pompeu falou, podia valer muito dinheiro esse episódio. Então, se você está assistindo, aproveite. E para quem não tem resiliência para assistir, você vai perder muita coisa ainda. Mas pra gente dar uma quebradinha um pouquinho nessa parte mais de empreendedorismo e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta interessante aqui. Com tanto tempo trabalhando com operações gastronômicas e tal, o Marcelo tá chegando junto agora. Quem é o Deda e o Marcelo na cozinha? Na cozinha... Deda é chefe. Eu tentei fazer até uma pós-graduação, né? Fiz, mas para entender mais. Mas eu realmente não tenho o dom de cozinhar. Eu sei cozinhar e tal, mas não tenho dom nem muita paciência. Meu negócio é mais gente, meu negócio é mais gestão, meu negócio é mais, né? Eu entendo muito de comer, eu sei comer bem, eu sei o que é bom. Meu time comercial, eu brinco dizendo que eu brigo muito no bom sentido, né? Com a nossa chefe, porque eu me meto, né? Como eu falei a história, eu me meto. Tá acertado, né? E aí eu dou muita opinião comercial e que dá certo, vende. Né? Eu não sei fazer, mas eu sei o que vende. Nada, vamos almoçar lá no iate? Bora! Eu lhe digo o que Eu vende. vou implementar aqui a consultoria. E aí mas é uma briga positiva, né? A gente se dá muito bem. A Luísa virou uma irmã, né? A Luísa Benevides é uma pessoa maravilhosa. E craque, pra mim é uma das melhores chefes do Brasil, não é porque tá com a gente e tudo, mas é uma pessoa realmente de alta referência, enfim. E ela me escuta, né? A gente troca ideia. Às vezes ela deve estar falando besteira, vamos por aqui. Não, tudo bem. Então, deleta, vamos por aqui. Aí a gente se ajeita. Mas muitos pitacos que eu dou, e hoje em dia os meninos também dão, né? Todos os sócios acabam dando pitaco. Mas eu na cozinha eu sou bom de degustação. Entendo um pouco de fluxo de cozinha, de organização. Tenho uma noção na operação ali de entender como é que a coisa, né? Para fazer a cozinha realmente não. Porque cozinha é complexo. Você num restaurante, às vezes, com 400 pessoas, né? Com 22 colaboradores dentro de uma cozinha, para soltar pratos em 10, 15, 20 minutos, que a nossa meta é essa. Né? A gente não gosta de um prato, mesmo em casa cheia, para sair com 20, 25, 30 no máximo. Né? Não é fácil, envolve uma logística, né? Envolve todo o trabalho, a gente chama de mise en place, produções, organização. A cozinha tem que ter muita organização e comando dentro da cozinha para o negócio funcionar. Então eu tenho essa noção realmente da logística da coisa. Rapidez com qualidade, né? Porque se chegar lá e não estiver no ponto, o cliente manda voltar, mais 25 minutos. Ele não entende que é mais 25 minutos. E para entregar em 25 minutos é uma performance muito grande, além da criatividade, da técnica, tem uma performance muito grande. Meu pai é arquiteto, projetou cozinhas hard rock, café, hard rock hotel, alguns outros hotéis pro da Lagoinha aqui no nosso estado, é arquiteto de grandes obras. Já vi ele projetando cozinha, já tive contato com projetistas de cozinhas Michelin, por exemplo, e cada coisa, o esticar do braço do chefe, do assistente, o cara ficar ali, não precisar se virar, não precisar se deslocar tanto na cozinha, a comunicação do time na cozinha também tem que ser muito... É quase um time de futebol, basicamente. É literalmente um time. Você tem ideia, às vezes, para fazer um prato, passa na mão de 4 pessoas, um prato. Enquanto um tá no acompanhamento, o outro tá no proteico, o outro tá já na finalização de molho e o outro na montagem. Né? Então, um prato pode passar na mão de até 4 pessoas para sair do Deda e Marcelo, quero fazer uma pergunta sobre isso. E o prato já passou pela mão do Deda ou do Marcelo por conta da loucura que ficou a casa? Assim, de entrar na cozinha e voltar. Eu ainda não tive essa oportunidade. Eu cheguei até a boqueta. No começo da nossa operação, até pra gente entender um pouco mais, a gente fala muito. A boqueta é um canto que a gente aprende muito, porque tu tá ali olhando a cozinha, chamando a comanda, liberando mesa, olhando qualidade,
monitorando o tempo. Então, assim, tu tá num fluxo muito intenso. Eu acho que é um dos cantos pro salão onde mais se aprende. Hoje a gente diz assim, lá no MESE, eu falei, qualquer consultor que venha trabalhar com a gente, ele vai passar uns 2, 3 dias aqui na boqueta. Por quê? Por ele entender o que é a comanda, entender o que ele comandar, vai a informação, como é que a informação chega para a cozinha, entender como é que o prato, como é que tá a montagem, se a montagem está certa. Então, tudo isso é um aprendizado. Dentro da cozinha, não. Eu já, mas vamos lá. A minha função foi estratégia. Né? Cozinhar, se você não domina um prato, não adianta você pegar. Se eu pegar um chefe, mesmo um chefe renomado e botar numa cozinha, hoje ele não chega lá fazendo aquele prato. E vou deixar muito clara a diferença entre cozinhar, que você perguntou, que é aquela cozinha de casa, que você vai fazer um filé, que você quer fazer um camarão, quer fazer uma massa, para uma cozinha comercial, que tem processos que é totalmente diferente, outra coisa. E aí qual é a minha contribuição? Que eu já dei muito, realmente nos últimos tempos eu reconheço que a gente está com estrutura melhor, né? Não fiz, assim, acho que nem no mês eu não precisei fazer, mas já fiz muito. De eu chegar na cozinha, tá aquele caos, porque faltou gente, eu não sei o que, eu digo, vai lá, eu pego o Piero que tá lavando panela, que já vai treinando, vai lá e eu vou lavar as panelas. Eu fico lavando as panelas, porque aí eu consigo fazer. Não precisa ter um nível técnico para aquele preparo específico. Então eu já fiz muito lavar panela, é tranquilo, né? Isso. Eu até brinco, eu tô malhando ali, tô suando, quando fez exercício, né? E panela, banheira, isso tudo a gente faz. Mas não dá pra gente ir pro fogão sem você ter um mínimo preparo para aquele tipo de cardápio. Porque aí você realmente vai atrapalhar mais do que ajudar. E às vezes a gente fica, como ele falando, cantando o produto. Isso aqui e tal, tentando organizar a comanda ali para poder agilizar, né? Levando o produto pro salão, entregando na mão do pessoal para agilizar. Mas você entrar num fogão, entrar numa operação ali, quem realmente não conhece ou não conhece o cardápio, vai atrapalhar mais do que ajudar. Eu pergunto isso porque a gente tinha um Ice Kid ali do outro lado, né? E várias vezes quando o movimento... E assim, a minha mãe era a dona junto com a Cristina, né? Que são sócios aqui da Terra Brasilis. E elas ficavam felizes quando a gente estava lá comendo, né? Pós-missa no domingo, que o pessoal olhava assim, tipo assim, a gente precisa de ajuda. Elas entravam na cozinha, lavavam e passavam pra uma, passava pra outra, ficava suada. E eu acho que, tipo assim, pra elas aquilo ali não era, meu Deus, deu errado. É tipo assim, cara, tá dando tão certo que a gente tem que entrar, entendeu? E não é uma coisa que, quando o dono, ele é dono de tudo, né? Ele é dono de todos os processos. Então, ele não recusa estar em nada. Porque ele sabe que precisa dar certo. Então, aonde ele precisar estar... ganhar o jogo, né? Não interessa aí como é que você só não vale fazer gol de mão, que eu digo. Gol de barriga, vale. Né? E aí eu falo isso porque a gente estava falando até no call, né? Ontem que a gente tem um call antes com os nossos convidados para poder, enfim, conhecer melhor e a conversa ficar mais fluida. E eu falei pra Odeda e pro Marcelo sobre a experiência que eu tive de ver o Marcelo lá colocando a mão na massa. Isso pra mim foi tão... Eu cheguei aqui contando a experiência e disse assim, caraca, era isso que eu queria ver, entendeu? De ver pessoas sem escolher o serviço. Porque tudo é honra. Sim. Fazer aquela operação dar certo, independente de quem você seja dentro da operação. É fundamental, né? Então eu cheguei lá pra gravar, eu já tava assim, né, eu como dona aqui da Terra Brasilis, a gente tava no MESE, só contextualizando, e a gente foi filmar o arquiteto contando do conceito ali da arquitetura do MESE, né, que é o Mário Wilson. E aí eu cheguei lá já assim, poxa, o pessoal do MESE vai achar assim, a dona chegando aqui com o tripé pra gravar, não tem uma equipe, mas é porque eu precisava ser eu naquele momento. Quando eu chego, o dono numa luminária dessa de palha, trocando, cheio de gente ali em cima de um cavalete, cheio de tinta o cavalete, cheio de colaborador lá, mas era ele que tava. Eu olhei pra aquilo. Eu olhei pra aquilo, caraca, ainda bem que sou eu que tô aqui gravando, não precisa mais ninguém, não sei, tá trocando a lâmpada, eu tô aqui gravando e tô assim, tranquila que tá tudo bem. E na verdade tá muito bem por isso, né? E aí, obrigada, Marcelo, de verdade, por essa... realmente assim, pra gente que tá começando, né? Começando nessa jornada, é muito bom
ver pessoas que já estão grandes, né, que são referência. Por mais que a minha empresa também já tenha um tempo de mercado, eu sou nova, né? Então ter referências de pessoas que fazem acontecer, que não são pessoas que estão ali no topo, e a gente só vê o topo, a gente só vê a estrela, a gente só vê os holofotes, e no back, como é que é? Então, assim, ver pessoas como vocês, que podem dizer, falar sobre gestão, falar sobre sucesso, falar sobre como acontece, como dá certo, essas pessoas, elas também estão fazendo detalhes e felizes por estarem fazendo aquilo, né? Então foi muito bom a imagem, né? Eu cheguei aqui contando, olha, você não acredita que aquele povo trabalha mesmo, viu? Mão na massa, não tem isso não. O importante é o time ganhar, né? Não interessa quem é o jogador. Não interessa quem fez o gol, né? Isso aí. É o que a gente conversou sobre a questão da liderança pelo exemplo, né? Que vocês falaram. E eu queria saber um pouco mais sobre essa questão da liderança mais voltada para a parte de comunicar, né? Como vocês costumam comunicar o branding de vocês? Porque eu, como profissional do ramo de marketing, eu entendo que o primeiro marketing que a gente tem que fazer é para dentro. Para os nossos colaboradores, para a nossa equipe, justamente pelo ponto, né, da questão da liderança. Como é que é esse processo de vocês? Como é que vocês fazem o marketing para dentro? E como vocês pensam as marcas e o marketing para fora? O conceito das marcas, né? Existe um conceito muito claro. Todo colaborador que entra passa por esse treinamento, passa por um treinamento de cultura, onde ele entende realmente o que é de fato a nossa cultura. Não é só missão na parede escrita, o negócio tem que estar na veia, né? Aí depois tem uma série de bateria de treinamentos, né? Treinamentos tanto conceituais como que a gente chama como treinamentos técnicos, né? Mas isso é para fazer a introdução, né? Para o cara se contextualizar e tal. Depois que ele está na empresa, todos os meses nós temos os nossos ritos de gestão. Um deles é a convenção mensal, com toda a equipe, onde se apresenta os resultados de cada área, onde se mostra o crescimento de faturamento. A gente é muito transparente com a equipe. A equipe sabe quanto a empresa fatura, quanto fatura mais do que no mês passado, o mesmo mês do ano anterior. Então a gente tem as convenções não só de vendas, como tem a convenção geral, que aí ali a gente passa os comentários de cliente, passa as situações, onde a gente reforça a cultura, faz os reconhecimentos do mês, né? As pessoas que se destacaram, então tem todo esse rito, né? E fora isso, no dia a dia, as reuniões tem de áreas, de setores, né, que a gente chama de UGB, no qual se é comunicado as mudanças. Se você vai ter um evento, hoje vamos ter um evento, Moleskine, do comprador ao estoquista, chefe de cozinha, pessoal de salão, todo mundo sabe do evento, né, porque existe uma logística por trás disso. Não adianta ter um insumo e não produzir o insumo para aquele evento, não adianta ter o evento e a equipe de atendimento não ser brifada do evento antes do evento. O que é o evento, o que é que esse cliente, né? Qual é a dor do cliente, o que é que o cliente espera, os cuidados que nós temos que ter. Porque o evento é muito cheio de detalhes, né? Às vezes o cliente quer que, na hora da apresentação do evento, pare o serviço. Então vocês têm uma gestão bem transparente, né? Muito transparente, né? Então, o endomarketing, né, não é só o endomarketing de colocar nas paredes ali e tal. É algo que eu acho que tem que ir além Todo mundo participa. Nessa comunicação, tentando ser mais eficaz. A gente sabe que comunicação nas empresas não é fácil, né? Mas a gente tenta ser mais eficaz possível. A gente teria muito para trabalhar aqui, mas se empolga, né? O nosso podcast ele vai talvez precisar aí pra gente ter um 2.0, traz outro sócio, depois traz outro. Eu acho que vai ter assim uma série grupo. E do brand pra fora, a gente acabou esquecendo de falar do Bosco, né? O Bosco, que faz parte do Centro de Serviço Compartilhado também, porque a estrutura tá ficando tão bacana que a gente esquece. O Bosco, né, que é o nosso conselheiro hoje, né? Muito focado na parte de marketing e estratégico. E aí ali a gente trabalha muito forte essa parte de branding com ele, né? Essa concepção do negócio, ele participa de todo esse uma perguntinha, a parte do processo criativo de tipo assim, isso aqui, vamos dizer, o Mezi, que foi uma coisa aí mais mediterrânea e tal, de um restaurante mediterrâneo, o Giz, uma coisa mais boêmia, tipo, assim, vem do Deda ou vem, tipo
tipo, de uma equipe que tu coloca aí pra buscar? Não, vem muito de mim, do Felipe. Vocês têm um A gente site já tem aí uma certa vocação para isso, os dois, a gente se complementa muito bem. de criação. Mas é o que eu chamo de criatividade pragmática. A criatividade, ela não é, do nada, não. Até o estalo que você tem no banheiro, você já está arruinando aquela ideia, às vezes, há Você anos. treina a sua criatividade, né? Eu até escutei... A história do chuveiro, né? Eu escutei que não existe falta de ideias, existe falta de pesquisa. Porque quando a gente está pesquisando uma coisa nada a ver, surge uma, surge outra, surge outra. Isso. Os insights que a gente acha que cai do céu, não cai. Você está plantando aquilo já, às vezes, por muito tempo. Só que quando você vai pro chuveiro, você diminui ali, você relaxa e aparece, né? Ou quando você está tomando vinho, pode aparecer. Mas a questão é que a gente estuda mercado, né? A gente entende, por exemplo, o MESE já estava em planejamento estratégico nosso há 6 anos. Que existia essa lacuna desse tipo de restaurante. Só que nós não estávamos no momento. Porque a oportunidade não adianta, a oportunidade não é a lacuna de mercado, a oportunidade é a lacuna e a sua capacidade de preenchê-la. Se eu não tiver, não adianta, né? Aí eu vou só me dar mal, né? Fazer por fazer. Então você tem que estar preparado, você tem que ser o seu momento. Todo dia aparece ponto, oferecendo ponto aqui, acolá, não sei o que. Cara, o momento é o nosso. Eu não vou pegar a corda do que estão ali me oferecendo, porque se eu for porque estão me chamando, e eu esquecer dos meus objetivos, esquecer do que está planejado, a gente, né? Pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. E o nosso ramo, o investimento é muito alto, é um ramo de risco. Você abrir uma operação de restaurante, o nível que precisa hoje de arquitetura, de investimento, é alto e é risco porque, como eu disse, você tem que acertar o mercado. E no mês vocês investiram o quê? Uns 4, 5 milhões? 4,5 mais ou menos. Em torno de 4,5. O Ruth já foi 6. Então, Inclusive, os investimentos não são hoje em dia tão pequenos, né? até esqueci de falar do Roots. Eu gosto muito, muito, muito de lá. Muito de lá. Tem um sanduíche, acho que é pulled pork lá. Né? Você tá por fora do cardápio novo, você tem que ir lá hoje. Tem, Cardápio novo, tem um sanduíche de costela lá que tá vendendo feito água. Pessoal, toda vida que eu vou lá. Tá de... A primeira vez que eu fui no Roots, eu cheguei lá, queria uma coisa mais leve e tal, pedi esse sanduíche, eu falei, não, hoje eu tô a fim de comer pouco e tal, tava cansado, vindo de um trabalho. Eu comi, na primeira mordida que eu dei, eu chamei o garçom, eu falei, prepara outro, que o outro eu vou levar pra casa. De tão bom que era, super rápido, gosto muito de toda a comida, de todo o atendimento, o brand é muito bem colocado, você vê que cada restaurante tem o seu perfil de colaborador, de atendente, a forma como eles tratam você muda muito bem, eu acho isso, eu acho vocês um case de branding fantástico, o grupo. E acho que para encerrar eu queria entender também um pouquinho quem é o André e o Marcelo quando não estão trabalhando, se é que isso existe. Certo? Quem é o Deda. Diz que corta, né? Quem é o Deda e o Marcelo quando eles não estão trabalhando, se é que isso existe. Só pra gente finalizar. Se você perguntasse pra minha esposa, ela ia dizer que eram 2 pessoas dormindo. Enquanto acordadas estão trabalhando. Não, mas eu me apropriei de uma frase do Deda que assim, o trabalho acaba que virou uma diversão pra gente. Às vezes vocês vão passar em uma das casas e vai encontrar 2, 3, 4 dos sócios das casas sentados, tomando uma cerveja, e pode ter certeza que ali está uma conversa leve, brincando, mas sempre surge alguma coisa, sempre aparece um ponto de melhoria. Então assim, o trabalho faz parte da vida, como o Dan falou, não dá para separar o indivíduo, vamos dizer assim, pessoa família, pessoa trabalho, pessoa lazer. Eu acho que é um conjunto, mas enquanto fora da empresa eu tento ser um pouco mais família e esporte. Gosto muito, hoje é o meu, vamos dizer assim, o meu ponto de desopilar, é onde eu encontro os amigos, tem muito amigo que eu fiz através do esporte, né? Essa brincadeira de estar correndo, pedalando, agora um pouquinho menos, daqui a pouco a gente retoma o ritmo que era antes, a gente está com um filho novo, né? O Mes ainda é um bebê, mas esse encontro com os amigos,
através do esporte, me trouxe grandes amizades, conheci grandes pessoas. Então, para mim, é mais isso. Eu gosto de estar com os meus, né? Mas aproveitando a pergunta do Lucas, eu queria saber como são vocês na visão das esposas de vocês, quando não estão trabalhando. Aí tem que perguntar pra ela, né? A minha já se acostumou, né? Comecei a namorar com 16 anos também, coincidentemente, né? O trabalho e o namoro ali, né? Então, ela me conheceu trabalhando, né? E num ramo bem agitado, né? Que era de... Ela participou de tudo. Participou. É. E Altos fui e sócio baixos. dela também lá no grupo, já por 18 anos, né? Trabalhamos juntos por 18 anos. Até uma curiosidade que eu saí do grupo, né? Uma saída tranquila, enfim, a gente... Aí quando eu encontrava uma pessoa na rua, saí. Separou? Não, o casamento foi melhor, né? Mas assim, ela me conheceu assim, ela não tem, ela entende, né, meu ritmo é bem diferente do dela, realmente, é uma questão de a gente se respeita nesse sentido. Mas assim, o que eu gosto mesmo é de trabalhar, fazer exercício, esporte, né? E tomar vinho com os amigos e tal, é o que eu mais gosto. Assim, com relação à questão do trabalho, isso é uma curiosidade. Tem um irmão meu, eu conheço, o Luiz Carlos, ele é mais velho, 8 anos, aí é aquele irmão que se sente pai às vezes, né? E aí uma vez ele me ligou, né? Tá morando em São Paulo, você trabalha demais, tem que cuidar da sua saúde, não sei o quê. Ele vivia, né? Aí um dia eu disse, dei uma resposta para ele que ele nunca mais me cobrou isso, né? Essa qualidade de vida, né? A qualidade de vida é muito relativa. Pra mim, eu tô tendo qualidade de vida, né? Trabalhando muito e pra mim... Eu disse pra ele, rapaz, pra mim é igual jogar videogame no trabalho, eu me divirto, né? Então assim, acabou, pra mim é um jogo, é uma diversão. Né? Eu vejo os problemas, os desafios como etapas a serem superadas. Então, aí ele nunca mais falou do assunto. Né? Ele dizia, você vai morrer, você vai ter um infarto, você trabalha... rapaz. Morrer se você me tirar daqui. Deixar dentro de casa trancado lá, né, olhando pro teto, não, eu gosto de... Em relação ao casamento, não deixa de ser um grande acordo, né? Um grande contrato. Então, você deixa as partes bem informadas. Eu lembro que quando o Dedo me convidou, a gente teve diversas reuniões. Até a forma dele conversar eu achei bem interessante, porque ele, Marcelo, esquece o que é que pode vir a acontecer financeiramente, como é a vida de empresário, como é que você se vê, isso te realiza, como é que você... Esquece. Se você, trabalhando no banco, fosse ser muito bem sucedido financeiramente, e aqui também, ou nem fosse tão legal lá e nem fosse tão legal aqui, como é essa rotina de vida? Massa. Um dos pontos de análise. E outro foi, conversa com tua mulher, vê o que é, porque muda a rotina de vida. Sim. A gente tem outros horários de trabalho, a gente tem outras necessidades, às vezes, de estar presente, horários, às vezes, que alguns diriam inconvenientes, mas é um negócio muito bem acertado. Eu acho que lá em casa tem dado certo. Tá resolvido. Tá tranquilo. O médico, ele não está de plantão às vezes no novo. Sim. O médico não está de plantão de madrugada, né? O jornalista. O jornalista. O seu plantão só é mais Você faz o que divertido. gosta, que passa, né? Sim, Mas isso independe, acho que toda profissão tem isso, né? Assim, a gente, às vezes, essa história é muito estereotipada que não pode trabalhar domingo. O médico não tem plantão de domingo, não. É porque é o médico, né? Porque é uma profissão desejada. Vira noite de plantão, né? Aí, Tem mal. pontos que... horários inconvenientes, emergências que aparecem, coisas que não estavam programadas. Vai ficar de plantão hoje, é 18 horas eu saio. Apareceu imprevisto, eu não vou sair às 18. O médico tem muito disso. Acontece em todos os ramos. Verdade. É isso. Acho que é Gente, muito obrigado por essa grande aula, por essa grande conversa. A gente está chegando aqui, eu acho que 1h40 de conversa. Foi muita coisa, muita informação. E eu acho que tem mais conteúdo aí para mais uns 5 episódios. Gente, tá preocupante os nossos convidados aqui, porque a gente tinha fechado 40 minutos pra cada. O das meninas que já saiu, que já tá no ar, eu falei que foi tão bom que superou, vocês foram mais que... Não tá dando. É Tem difícil. que ser sempre melhor, né? Isso é melhor. 1h40. Passa rápido o tempo, senão tá bom. E eu queria saber o que é que vocês gostariam de deixar para finalizar para as pessoas, um convite, falar das marcas, dos restaurantes. Spoiler. O Marcelo vai, mas eu gostaria muito de sempre as pessoas, convidar realmente as pessoas, né? Porque o que a gente gosta é de receber. Até que o nome host vem de receber, né? De acolher, né? De hospitalidade.
Acho que esse é o nosso foco hoje, né? A gente fica muito feliz em ver os clientes indo e gostando e voltando, e esse relacionamento que a gente busca ter com os clientes, que a gente busca que os nossos colaboradores tenham com os clientes. Acho que essa é a magia do negócio. Assim, para mim, é o grande legado, a grande motivação que a gente tem é isso. O resto são detalhes, mas isso para mim é a parte mais importante. Essa experiência que a gente proporciona, né, que a gente oferece, que a gente tenta entregar para o nosso cliente, eu acho que é o grande diferencial. E o que a gente realmente gosta de deixar é esse convite, de venham conhecer, de entender o que é que a gente está fazendo, o que é esse diferencial. Eu acho que a experiência é muito interessante. As 2 primeiras casas eu não participei da abertura, né? Eu ainda não estava no grupo, mas tem 2 pontos que me marcaram muito, tanto no Roots como no Meze. Muitas pessoas, a primeira vez que entram, o impacto, você consegue ver às vezes na expressão da pessoa, no olhar, para o ambiente, para o detalhe. E aí quando elas retornam, aí você sabe que você fez a entrega. Nossa. Quando o teu cliente vira um cliente recorrente, que ele está lá porque ele gosta, porque ele se sente bem. Às vezes nem sabe o porquê, né? A gente gosta de cuidar dos detalhes, né? Porque aquilo traz uma sensação boa para a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que aquela iluminação foi pensada, que aquele som foi pensado, que aquela cadeira foi pensada. Mas dá aquela sensação boa. E isso é o que deixa a gente feliz, satisfaz. Né? Às vezes a gente para no salão e fica olhando a operação fluindo. Eu brinco muito, eu digo que meu time, todo dia que eu chego no Meze, eu entro e vou no salão. Dá uma olhada. Porque eu não sei, sempre vai ter um detalhe, sempre vai ter uma coisinha pra gente melhorar. E a gente admirar um pouquinho do trabalho da gente, né, o resultado. Quem for lá e tiver assistido o podcast vai ter outra experiência, né? De saber, às vezes a gente conhecendo o Beck, a gente valoriza tanto, né, o que tá ali. Isso é um detalhe, sem dúvida. Você valoriza ainda mais, você fica até mais tipo, poxa, isso aqui foi tudo isso que 1h40 que eles falaram, e é isso aqui, é pra chegar essa pipoca de camarão. Você chegar lá, a pessoa perguntando cadê o Marcelo? Já sabe que assistiu aí. É isso. Valeu. Gente, e inclusive hoje aceitaria o convite de vocês. Primeira dama ali que se deu bem. Opa. Vou dar uma passadinha lá no Roots hoje pra ver o cardápio novo. Cardápio novo fantástico. E da outra vez que a gente foi lá, eu acho que foi no mês passado, a gente pediu, eu e ela, nós pedimos, eu acho que 3 pratos. 3 pratos, que era porções menores, mas era pra conhecer mais, cada vez mais o cardápio. Viver a experiência gastronômica. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi uma conversa fantástica, foi uma grande aula, o caderninho aqui tá cheio de anotações. Queria agradecer a presença da Malu, do Pompeu, de todo mundo que faz esse projeto acontecer, né? Da Insigne, que está produzindo toda a parte do audiovisual, Malu, que está cuidando das redes sociais, o espaço que hoje a gente está gravando um espaço novo aqui na Terra Brasilis, essa loja incrível, fantástica. Que tá nos Apoiando, né? restaurantes lá da É, Terra sim. Brasilis. Os parceiros. Agradecer o Pompeu, o Portal In, que está dando todo o suporte, o veículo para a gente estar divulgando esse projeto. Eu quero agradecer a você, espero que você possa ter se sentido em casa com a gente, sabe? Que você possa ter se sentido como se você estivesse sentado numa cadeira aqui, conversando, fazendo parte desse momento com a gente. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Casa em Podcast no Instagram, Casa em Podcast no Instagram. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar o sininho. A cada 15 dias por aí a gente vai estar tendo um episódio novo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E a gente te espera aqui no próximo episódio.